Gentes amados encontram consolação em a fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus, que o Cristo vem ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após essa vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Hoje nós vamos contar com a participação da nossa querida amiga Débora Salles. Ela é médica e é evangelizadora de espíritos em nossa casa, Terra de Ismael, e ela vai dar uma contribuição para que a gente tenha um ponto de partida de refletir sobre o vírus, né? Não só o coronavírus, mas o comportamento do vírus em si. Em seguida, nós daremos sequência ao livro. Tudo bem, Débora? Está com o microfone aberto, eu vou fazer a apresentação dos slides. Aqui. Pronto. Boa noite a todos, né? A Célia pediu que a gente conversasse uns minutinhos aí sobre os vírus, né, no sentido geral, e alguma coisinha do coronavírus. Então, nós falaremos, assim, do aspecto biológico mesmo, né? Pode ser o próximo, Célia. Os vírus, eles são estruturas minúsculas e que se diferenciam dos outros seres vivos porque eles não têm uma organização celular. Então, a gente pode dizer assim que o vírus, ele é menos do que uma célula. Ele não chega a ser uma célula. Ele não tem um metabolismo próprio. Não faz as funções que a célula faz. E ele não é capaz de se reproduzir sem estar dentro de uma célula hospedeira. Então, por causa disso, os vírus, eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Eles não sobrevivem e nem se reproduzem se não entrarem numa célula. Pode passar o próximo. Então, eles têm uma estrutura, né? O vírus, ele tem um material genético aqui no lado esquerdo, essa representação bidimensional, mostra como se fosse uma cobrinha vermelha dentro de tudo. Essa cobrinha é o material genético do vírus. O material genético, em volta ele tem um capsídeo, que é uma cápsula que envolve essa estrutura genética, e depois desse capsídeo, a gente vai ter uma estrutura que é o envelope, que é esse desenho em verde. E essas pontinhas laranja são as espículas. E aí, nessa estrutura, fazendo um paralelo com o coronavírus, é onde nós temos os problemas da nossa mutação aqui no Brasil. Então, se a gente for aqui nessa figura à direita, Célia, fazendo um favor, ela é uma representação tridimensional do vírus. Então, tem um amarelinho dentro dessa estrutura vermelha, que é o material genético. Em volta, a gente tem o capsídeo, que é o vermelho, e a parte mais externa é o envelope do vírus, e essas bolinhas amarelas são as espículas. Tá? Para a gente ter uma ideia de como que é o desenho, né? Como seria a representação tridimensional do vírus. Pode passar o próximo. Então, esquematicamente, para entender como é o processo da sobrevivência do vírus, o que ele precisa fazer? Ele entra em contato com a célula. A gente tem à esquerda, lá em cima, escrito vírus, né? Então, o vírus, ele vai entrar em contato com a superfície da célula. Existem receptores
nas membranas das células. E os vírus têm a capacidade de se ligar nesses receptores que são para outras coisas. São receptores para substâncias do nosso corpo. Existem alguns medicamentos que estão sendo avaliados se poderiam interferir na sobrevivência do vírus, que eles bloqueiam esses receptores celulares para atrapalhar a ligação do vírus nas nossas células. São algumas linhas mais modernas de pesquisa que a gente tem tido. Então, o vírus, ele entra em contato com a membrana celular, se liga no receptor que está disponível e entra dentro do metabolismo da célula do hospedeiro. Então, a gente vai pensar assim, pensando em coronavírus e ser humano, né? O vírus, ele vai chegar na estrutura da célula humana e ele vai entrar no metabolismo da nossa célula. Aí ele pega, se liga no núcleo da célula, que é essa bola laranja maior no meio da célula, que é o núcleo, e essa espícula, esse vermelhinho de cima é o vírus ligando no núcleo. Então, ele entra em ligação com o núcleo da nossa célula, se mistura com o nosso material genético e se reproduz dentro do equipamento das nossas células. Então, ele é um parasita mesmo na célula, né? Aí ele se reproduz, produz muitos vírus dentro da célula e depois esses vírus vão sair pela membrana celular, que é a pontinha mais de baixo ali, seguindo a seta ali. Então, o vírus, ele pega um pedaço da membrana celular, leva com ele. Se nós temos muitos vírus fazendo isso dentro de uma mesma célula, e eles vão tirando pedaços da membrana celular, a célula é destruída. Ela arrebenta e morre. Então, por isso que nós podemos ter tantos estragos causados pelo coronavírus. Pode passar o próximo. Aqui é um outro tipo de representação, que se a gente for da esquerda para a direita, a gente tem aqui o capsídeo viral, que é aquela cápsula do vírus. O que acontece? O vírus está dentro da célula, aí ele entra na membrana da nossa célula e leva um pedaço dessa membrana. Essa representação é mais visual, né? Então, ele empurra a membrana para fora e leva um pedaço dessa célula e se libera dentro do nosso organismo. Aí, para que ele cada um desses vírus possa se reproduzir, cada um deles vai se ligar a uma outra célula do organismo e vai entrar e repetir todo o processo. Pode passar a próxima. Então, o que eu falei se refere aos vírus de maneira geral. Aí eu vou comentar algumas coisas do coronavírus, né, para nós, depois daí a Célia fazer as reflexões no tema, né? Pode passar o próximo. Então, o novo coronavírus, porque ele é tido como novo, porque o coronavírus, ele já foi descrito na década de 60, né? Ele já foi descrito inicialmente e ele vem sendo estudado há bastante tempo, sofreu algumas mutações e no final de 2019, que foi o início de toda a pandemia. Eu achei esse slide significativo, né, porque ele mostra, assim, que o coronavírus está presente no mundo inteiro. E eu acho que isso é um aspecto para a gente refletir, né? Um vírus que tem a capacidade de se distribuir no mundo todo, né? Em países de todos os estilos, países ricos, países pobres, desenvolvidos, não desenvolvidos, né? Então, é uma reflexão para a gente fazer, que esse vírus conseguiu essa abrangência, né? Próximo. E o coronavírus, os vírus em geral, eles podem ter um material genético constituído pelo RNA ou pelo DNA. O coronavírus, ele tem RNA. E o RNA, ele é um tipo de material que permite que o vírus se replique numa velocidade mais rápida do que os vírus que são constituídos por DNA.
Então, essa é uma característica do coronavírus. Pode passar a próxima. E aí, assim, falando um pouquinho do Brasil, né? Pode voltar no anterior. O próximo. Aí. Uma questão que eu acho que a gente precisa refletir muito é: o vírus não é nenhuma célula, né? Ele é um ser vivo que não é nenhuma célula. E ele está fazendo o mundo virar de ponta cabeça, né? Então, eu acho que é muito importante essa reflexão. Como é possível algo que não é nem uma célula definida, diante do ser humano, que é uma complexidade absoluta, né, de células, de tecidos e de tudo mais, fazer um estrago desse tamanho? Então, e como o vírus pode ter manifestações tão diferentes nas pessoas, né? Pessoas assintomáticas, pessoas com quadros leves, como uma gripe, pessoas com quadros um pouco mais importantes, pessoas que precisam internar, pessoas que precisam ser entubadas por uma destruição dos seus tecidos, principalmente o tecido pulmonar. Então, por que essa variação, né? A gente precisa pensar no aspecto mesmo da vibração, né? Que a vibração do vírus é uma vibração muito baixa. E a gente tem que refletir sobre que tipo de sintonia está existindo entre o vírus e todos aqueles, e todos nós, né? Os que se contaminam, os que não se contaminam. Quais são as questões ligadas a isso, que é o tema que a Célia vai desenvolver. E no Brasil, particularmente, o que nós temos? A cepa brasileira é uma cepa que se desenvolveu em Manaus, né? Por quê? Quando nós temos um quadro muito, como que eu vou dizer assim, um quadro que é muito descontrolado de contaminação viral muito grande, o vírus, ele tem uma facilidade de desenvolver mutações. Então, todos nós acompanhamos a situação vivida em Manaus, né? E naquele contexto da tragédia de Manaus, o vírus desenvolveu essa mutação que trouxe para ele uma maior infectividade, então ele se transmite de uma forma mais fácil, né? Se uma pessoa transmitia para 2, agora transmite para 3 ou para 4. Ele é mais agressivo na sua manifestação, é diagnosticado, às vezes, até com 1 dia de sintomas. A versão anterior era diagnosticada de 3 a 5 dias, quando a gente tinha uma carga viral na parte nasofaríngea suficiente para ser detectada. E ele tem uma transmissibilidade muito maior por conta desses fatores, né? Então, essa é a característica da cepa brasileira, que é parecida com as características da cepa do Reino Unido e da cepa sul-africana, porque vem das mudanças que o vírus vai sofrendo ao longo do tempo. Mas eu acho que também é um convite para a nossa reflexão, né? Se o mundo não vem mudando, o vírus se transforma e nos traz outros convites, né? E eu acho que a gente precisa refletir muito sobre este aspecto também, né? Então, eu queria, assim, fazer essa apresentação simples, mas para tentar trazer alguns dados visuais do aspecto biológico, para poder colaborar aí com a apresentação que a Célia vai fazer, tá bom? Obrigada. Obrigada, Débora. A sua colaboração é valorosíssima para que nós possamos ter um embasamento científico para nós que somos leigos. E, então, dizer que a nossa casa tem tido, assim, bastante reflexão sobre essa pandemia, no que se refere às nossas criações mentais. O livro descreve vários momentos
Só fechar aqui. Ele refere vários momentos em que ele fala de nuvens pestilenciais, nuvens densas. Descreve também o livro uma psicosfera muito materializada em sensações corrompidas e emoções doentes. E ao longo de muitas décadas, o ser humano na Terra, emitindo esses pensamentos absolutamente contrários ao bem e contrários à verdade, que são as leis divinas, essa viciação mental fez com que a matéria mental do ser humano gerassem corpúsculos com vibrações próprias e densas, que se equiparam ao que nós podemos chamar de larvas. Essas larvas que nós conhecemos no dia a dia, nós podemos criar com os nossos pensamentos torpes as larvas mentais, verdadeiros vibriões que se congestionam em nosso campo mental, formando uma constituição energética tão densa, tão enfermiça, que gera um estado de fragilidade geral naquele organismo físico que parece robusto aparentemente, mas que energeticamente não tem força, porque as defesas morais estão arrefecidas, porque prevalece a densidade dessas larvas psíquicas. E essas larvas psíquicas, diz André Luiz, elas se organizam e congestionam determinadas áreas do nosso perispírito de alta vulnerabilidade, de predisposições mórbidas, onde a tessitura energética do perispírito está frouxa, quando não rota, quando não com enquistamentos perniciosos que se alojam na nossa constituição perispirítica, deixando-nos espíritos frágeis do ponto de vista moral. E, às vezes, do ponto de vista físico, a pessoa se apresenta com recursos de saúde, mas isso é uma ilusão. Porque a verdadeira saúde é esse equilíbrio mente, corpo e espírito. E quando isso não se faz, esses corpúsculos mentais, eles nos predispõem aos vírus, às infecções, a tudo a energia acumulada densa do planeta, emitida por nós ao longo de décadas. E é esse momento que os espíritos viram que estava acontecendo na Terra, nos acompanham desde há muito e nos socorrem há muito tempo, mas naquele momento dessa aglomeração fluídica e dessas larvas psíquicas que têm vida, que são verdadeiros vibriões, que andam como se fossem mesmo vivos, esse estado mental pernicioso no vício, nas emoções muito desregradas, né? Nos comportamentos arraigados às sensações, sem nenhuma motivação espiritual, sem nenhuma elevação espiritual, isso é que vai criando o ambiente coletivo da humanidade que predispõe que, no caso em pauta, o vírus encontre um repasto, ele encontre condições de permanecer e deixar em alguns uma carga viral muito alta. Então, nós não podemos dissociar o nosso campo mental e as nossas construções, a ideoplastia do nosso pensamento, as nossas formas mentais como sendo fatores predisponentes. É claro que quando nós estamos numa pandemia, todos estamos sujeitos, mas alguns estão mais vulneráveis por estas características. E isso não tem a ver com classe social, nem econômica, nem cultural. Isso acontece no ser espiritual que somos, pelas nossas invigilâncias e pelas nossas escolhas. Se nós quisermos hoje
participarmos de alguma forma, a colaborar com o momento que nós estamos vivendo, o momento é de orai e vigiai. Esse é o momento. A vigilância do nosso pensamento vai nos estimular que a gente discipline os arrastamentos e as más paixões que nós arrastamos e formamos ao redor de nós quase que uma vida paralela à realidade. O mundo das ilusões, o mundo das formas mentais que eu crio, nas quais eu me comprazo, me envolvo e vivo aquele estado mórbido do meu pensamento. Se nós soubéssemos quanta fragilidade em corpos robustos, esses todos que vão nas melhores academias, quantos são perispíritos em farrapos, rotos, com vários enquistamentos de pensamentos doentes que geraram sensações e emoções equivalentes. A ação saneadora que estamos sendo convidados a realizar é uma ação saneadora que poderá, né, recuperar o nosso perispírito nas zonas mórbidas de predisposições enfermiças, quando nós olharmos mesmo para nós mesmos, sem ilusão, identificando as nossas más tendências e incentivando a nossa força para a solução das memórias traumáticas que eu trago de várias existências. Então, eu gostaria de mostrar uma slide para vocês, que agora seria, então, a continuação do livro. Só um instantinho aqui. Deu para ver? Está dando para ver, gente? Sim. Sim, mesmo tendo pergunta, a gente não vai abrir agora, mas depois a gente pode abrir as perguntas por escrito e a gente depois vê como vai responder. Os nossos irmãos enfermos são as heranças do Calvário de nosso Senhor Jesus Cristo, que os traz até nós, os herdeiros do Evangelho, a fim de que, acima de qualquer labor, amemos como se fossem filhos do nosso coração. Por irmãos enfermos, nós estamos entendendo as nossas enfermidades de natureza moral, que são essas enfermidades que geraram, na somatória das nossas individualidades, o ambiente denso que o planeta há muito tempo atravessa, e agora, graças a uma intercessão espiritual, queremos confiar e crer que isso é um momento necessário para o nosso progresso. Então, esses espíritos não merecem dos nossos corações nenhum julgamento, mas sim um profundo acolhimento, como se fossem filhos do nosso coração. Nós estamos nesse momento do livro que o doutor Eudalgo usou a palavra esclarecendo-nos. Aqui estamos num grupo especial ao lado dos trabalhadores da luz e do amor, com o objetivo de auxiliar nossos irmãos em luta no processo da evolução. Vamos lembrar que essa equipe das colônias espirituais encontraram pouquíssimos ambientes aqui na Terra que tivessem condições vibratórias suficientes para serem postos avançados das colônias espirituais na Terra. Olha que sério. Postos avançados das colônias espirituais na Terra
como ali o pronto atendimento aos nossos irmãos nesse momento pandêmico tão grave, tão trágico e tão sofrido para todos. Então, esses espíritos, como a gente já falou, então Eurípides cobrindo grande parte do Brasil Central e do início ali da região sudeste, e também os prepostos, né, como Spinelli no sul, como o Filomeno de Miranda no nordeste, e Bezerra de Menezes, Eurípides, enfim, Ismael coordenando o Brasil todo. Esses espíritos encontraram alguns lugares, porque em outros países, como nós já dissemos, não terão mesmo casas espíritas com esse porte, né, que tem no Brasil. Mas até laboratórios de pesquisa servem para eles. São verdadeiros templos quando aqueles pesquisadores são honrados, são honestos, né, e fazem um trabalho digno de colaboração com a ciência. E também escolas, né, escolas nobres, com processos pedagógicos bem harmonizados, estão sendo no mundo, né, no planeta agora, esses lugares. Mais cruel do que uma guerra, a pandemia em tela ceifará centenas de milhares de vidas. Algumas em razão do natural processo de mudança moral do planeta para mundo de regeneração. E outras que deverão partir para o exílio após o período de convalescença nas respectivas comunidades às quais se vinculam. Então, por isso que é regional o trabalho, né? São socorridos aqueles regionais, aqueles espíritos que estão ali naquele contexto, alguns pela razão natural do processo de regeneração do planeta, e outros que já estão partindo para outros planetas. Igualmente, em condições muito semelhantes ao da Terra, porém ainda num estágio evolutivo pertinente ao desencarnado. Isso é misericordioso, eu estar num ambiente que está compatível com o meu momento. Né? E esses espíritos já não respirarão a atmosfera da Mãe Terra, que envenenaram com seu comportamento extravagante, rebelde, né? Porque a gente precisa entender muito a justiça divina, e os nossos evangelhos de todas as manhãs estamos exatamente tratando da justiça divina no Bem-aventurados os aflitos, porque esse é o momento, amigos queridos, de nós compreendermos muito a justiça divina, porque a negação, a rebeldia, a resistência, a incredulidade, isso faz parte, até tem uma pergunta sobre isso, faz parte da ignorância do espírito. Às vezes são pessoas cultas intelectualmente, mas tem a ignorância do espírito. E essa ignorância está relacionada a um medo. Medo de ver a verdade. Medo de ver a si mesmo. E de perceber em si as mudanças que serão necessárias. Muitas dessas pessoas, elas são incrédulas. Às vezes têm religiões, mas são incrédulas. E sem nós buscarmos o sentimento que nos liga a Deus, sem nós buscarmos a referência de Jesus a conduzir as nossas vidas, esse período será de tormento. Para aqueles de nós que estamos sentindo que, apesar da dor, é um período necessário e que não há injustiça, tudo nos acontece para o melhor, ainda que através da dor, já estaríamos, assim, prontos a colaborar. Então, tem a pergunta que comentar sobre aqueles que não acreditam na pandemia. Há pessoas que não acreditam no bem, não acreditam na verdade, né? Não acreditam no que falamos.
essa resistência em aceitar a verdade, como nós estamos falando, está relacionada ao tempo evolutivo daquele espírito. Porque são aqueles que fogem da ação transformadora da sua personalidade. E, às vezes, até preferem outras religiões que não estimulam transformações, que apenas estão ali nos seus rituais exteriores. E que também está tudo certo, porque aquele espírito não está pronto para se perceber. Este livro, ele traz uma expressão tão clara da verdade, que a gente pode dizer que foi corajoso por parte dessa equipe espiritual tirar os véus, né? Tirar os véus que ofuscavam a verdade para nós entendermos o que é que nós criamos para nós, porque Deus só cria o amor. Se há mal, é criação nossa pela nossa inferioridade. Os espíritos amigos nos auxiliam a sairmos das dificuldades, mas não a ponto de nos isentar da responsabilidade que é nossa, né? Então, desde alguns meses, então, lá em 2019, os benfeitores da humanidade deram-se conta da guerra terrível com o estranho vírus que parecia haver sido trabalhado em laboratório, utilizando-se da cepa comum da influenza, e se deveria prolongar maléfico na Terra por mais de 2 anos, superando o da gripe espanhola. Algumas pessoas, durante a semana, me fizeram uma pergunta sobre essa questão. A Sandra, de Campinas, Americana, fez essa pergunta, e outras pessoas também me fizeram no meu WhatsApp pessoal. O livro não afirma que foi. Sempre disse, nos 2 momentos que essa afirmação aparece, ele diz, parecia haver sido. Não afirma que foi. O que a ciência hoje já contribui, quando fizeram o sequenciamento genético do vírus, é que, para que ele fosse um vírus elaborado artificialmente, ou adulterado, né, num laboratório, ele deixaria marcas, cicatrizes, deixaria indícios de que alguma coisa externa mexeu naquela estrutura tão simples. A gente poderia pensar assim, que com os recursos tecnológicos que nós conhecemos, sim, ele parece não ter sido trabalhado em laboratório. Mas eu não sei dizer se já não existe recursos tecnológicos que não deixariam sinais. É só uma reflexão, eu não estou afirmando. Isto ainda poderá aparecer, retomar na humanidade essa temática. Porque não estamos falando das novas cepas, das mutações naturais, que é uma sobrevida daquele organismo simples, né? Então, para sobreviver, ele vai se transformando para sempre estar presente. Então, é um mecanismo natural desse ser vivo que ainda nem é uma célula organizada. Então, vamos dizer assim, que a nossa psicosfera, eu sempre vou falar sobre esse halo energético composto de matéria mental deletéria, na forma de criações mentais muito doentes, predispõe a uma assimilação desses organismos primitivos, como nos predispõe a doenças intermináveis, como nos predispõe à loucura, que são os tormentos que a humanidade atravessa. Então, são fatores predisponentes, né, que facilitam que essa forma de gravidade, de enfermidade, se instale em nós. E eles dizem, deram-se conta da guerra terrível. E por mais de 2 anos, superando da gripe espanhola,
O da gripe espanhola já foi uma quantidade, né? Eu não sei quanto eles puderam medir, porque naquela época, 1917, 18, eles não tinham os instrumentos de estatística como temos hoje, de um censo, né, para poder realmente avaliar se todas aquelas pessoas foram desencarnadas pela gripe espanhola, né? Não sabemos. Mas o que os espíritos sabem, e eu creio, esse momento será maior do que a gripe espanhola. E a nossa ingenuidade, né, é como essas pessoas que não acreditam, a nossa ingenuidade é nós acharmos que daqui a pouco está tudo ótimo e que vamos seguir. Sim, vai ter um tempo em que tudo estará mais ou menos estabelecido, mas teremos algumas mudanças necessárias. Desde alguns anos que os estudiosos em virologia identificaram em animais o que passou a ser denominado coronavírus. Os vírus são dos capítulos mais complexos entre os organismos que existem na Terra. Então, é a contribuição valorosa que a Débora trouxe para mostrar que a postura espiritual de cada um de nós determina na ambientação em que nós estamos inseridos aquelas consequências das nossas criações mentais. É muito importante isso. Se nós tivermos um povo absolutamente íntegro na moral, será um povo limpo. E esse povo limpo, que Kardec chama de povos civilizados, e diz que nós ainda não somos civilizados, somos apenas esclarecidos. Mas para que a civilização se faça, e que então a prática do amor e da caridade entre os povos se estabeleça, nós estaríamos então limpos, com o nosso perispírito harmonizado, com os nossos pensamentos nobres, com a nossa vontade sincera de servir ao próximo, incondicionalmente, ainda que com joelhos desconjuntados, os pés sangrando. Esses espíritos limpos, eles higienizam a sua própria psicosfera. E essa aura vibratória harmonizada, ela é expansiva dentro das suas virtudes. E o espírito virtuoso, ele vai expandindo um halo luminoso de colorações leves e suaves, de harmonizações importantes, e que então isso muda totalmente o clima do ambiente onde é que ele vive, naquela comunidade, naquele país. É isso que nós estamos sendo convidados, né? A esse tipo de mudança importante na nossa vida. Então, existem hoje, segundo o livro, mais de 200 mil desses terríveis agentes infecciosos. A sua formação é muito simples na sua estrutura, e posteriormente descobriu-se que podem ser manipulados em laboratórios. Então, aqui de novo, tentando responder a nossa querida Sandra, amiga querida, o meu coração, que descobriu-se que podem ser manipulados. Não quer dizer que esse necessariamente foi, mas que existe já, isso é de senso comum, mas todos sabem, existem muitos laboratórios do planeta trabalhando para que essas mutações, para que esses vírus fiquem muito difíceis, como se fossem armas biológicas. Isso não é uma fantasia, isso existe. E existem aqueles países que concentram mais essa intenção, esse tipo de recurso. Então, descobriu-se que podem ser manipulados em laboratórios, apresentando mutações que geram dificuldades imensas para que sejam fabricadas as vacinas que os podem dizimar. Então, são linhas de pesquisa, né?
E nós não estamos julgando nenhum mérito e nem queremos entrar nisso e nem tenho recurso para isso, mas sempre alertar que quando nós estamos limpos espiritualmente, podemos criar um ambiente harmonizado e que isso nos facilita a vida como espíritos. Por isso que o Espírito diz nesse livro que um contingente que vai desencarnar é pela lei natural de que tinha um planejamento para isso. E outros que foram aparentemente surpreendidos são aqueles dos nossos irmãos que não reúnem condições vibratórias, morais, espirituais de permanecerem nesse planeta e iriam para esse exílio, sempre amparados por espíritos crísticos que os amam também. Porque assim aconteceu conosco. Muitos de nós fomos exilados. E a transmigração de espíritos entre os planetas é muito constante. Porque quando nós estudamos muitas vezes o livro A Caminho da Luz, e vindo a transmigração de povos de outro sistema planetário, inclusive, nem do sistema solar, parece que é um acontecimento importante isolado naquela época. Aquele foi um contingente enorme de espíritos que vieram com o perispírito altamente melhorado do que os que estavam chamados filhos da Terra, né? E a fixação genética ainda não se fez, e, portanto, os filhos daqueles que eram filhos da Terra, que eram homens muitíssimo primitivos, com os espíritos altamente capacitados, mas ainda moralmente não harmonizados, surgiu o primeiro tronco da raça ariana. Enfim, isso para mostrar que não foi só naquela época. O tempo todo, levas de espíritos chegam e levas de espíritos saem pela coordenação de Jesus na Terra. Chama transmigração dos povos. Assim como a Terra começou a ser povoada no Extremo Oriente, passando para o Oriente Médio, então as tribos foram para o que hoje chamam da Europa, e agora estamos nas Novas Américas. Mas somos os mesmos espíritos que transmigramos a partir do momento em que esgotamos a nossa possibilidade de aprendizado naquele conteúdo. A espiritualidade nos convida a mudanças. E precisamos ter o coração aberto para aceitar essas mudanças como um grande bem na nossa vida. Né? Para que a gente entenda que esse mecanismo pandêmico, ele é um instrumento que vai poder fazer esse remanejamento de espíritos. Porque nós sabemos que está destinado para o terceiro milênio, século XXI, a vinda de espíritos altamente evoluídos, provavelmente que já tenham moradas em outros planetas, retornarão à Terra em tarefas missionárias, como se fosse um novo renascimento. E, a propósito, podem ser até os mesmos espíritos do renascimento. E outros tantos grandes filósofos, grandes cientistas, estarão se aproximando para dar ao planeta o impulso evolutivo que só eles poderiam nos levar. Se nós formos perceber bem, nós estamos sem lideranças espirituais significativas, encarnadas no planeta, né? Sem grandes artistas significativos encarnados no planeta, salvo exceções. Então, nós estamos num momento tão escuro quanto foi a Idade Média. Um momento de acanhamento muito grande. E nós, até a pandemia chegar, talvez não percebêssemos. Às vezes percebemos os horrores das atitudes humanas, mas nós não entendíamos que era necessário uma movimentação forte para conter os impulsos autodestrutivos. A quantidade de suicídios, de homicídios, ficou de forma superlativa. Toda a censura moral que um ser precisa ter
também desapareceu. Isso tem um benefício, porque cada um se mostra como verdadeiramente é. Isso já começa o processo de uma seleção natural. Seus grandes comparsas, quer dizer, o que acompanha esse momento, né? Principalmente esse que acham que nada creem, têm dificuldades, né, de acreditar, mas eles têm uma sintomatologia bem característica. São grandes comparsas do pânico. Seus grandes comparsas, né, os seus companheiros, aqueles que aderem, é o pânico, medo de que alguma coisa ruim vai me acontecer. A irreverência de não se acreditar na sua letalidade, tentando responder a pergunta. Não acredito, e aí quando vê um amigo com gravidade, evoluindo mal, mesmo assim, foge. As questões imunológicas não estão relacionadas tão somente à ingesta de nutrientes que ergam o nosso mecanismo de imunologia. O nosso sistema imunológico está absolutamente relacionado às nossas emoções. Quando nós deprimimos profundamente, nós deprimimos o sistema imunológico. Então, quando uma pessoa está muitas vezes triste ou abatida por um fato da sua vida, é muito comum que ela pegue herpes, que ela pegue uma virose forte, uma gripe, um processo infeccioso. É muito comum que isso venha acompanhado de uma depressão das suas emoções. E outras doenças, particularmente o diabetes, derrames cerebrais, problemas cardíacos, a idade avançada pelos óbvios motivos da falta de resistência orgânica. Então, isso tudo forma um quadro, e eu queria, assim, voltar nessa questão do sistema imunológico, muito simplistamente mesmo, que o nosso alcance é pequeno, mas para dizermos que a rigidez, a saúde do espírito está relacionado a seu arcabouço de construções morais. E, às vezes, em corpos aparentemente frágeis, são espíritos robustos que estão ali, fortes nos seus valores morais, né? Então, quando eu disse que o momento agora era de vigilância, gente, extremada vigilância e prece, quase que o tempo todo, alimentando o nosso campo mental de livros sérios ou de ações edificantes constantes, é a emergência desse momento, porque quando nós ficamos muito assustados, ou inseguros, ou revoltados com o que nós estamos vendo da condução dos povos, né, que são verdadeiro show de horrores, quando a gente vê isso, as pessoas que receberam da espiritualidade a responsabilidade de conduzir um país, porque isso é um planejamento reencarnatório, não existe acaso, essas pessoas estando num estado de loucura muito grande, no planeta inteiro, que vê que aqueles espíritos são verdadeiros representantes do mal, incautos que sejam, a nossa posição nunca é entrar nesse estado vibratório de indignação que nos leve a deprimir o sistema imunológico. Porque o amor, a alegria, a caridade, a felicidade ergue as nossas forças. Não que isso vá nos isentar de uma contaminação, porque não é uma mágica, mas isso nos ajudaria muito e ajudaria o planeta. Aqui tem uma outra pergunta, se não der tempo a gente deixa para cima. As baixas vibratórias que nascem das lutas advindas do esforço para vencer a si mesmo nos predispõem ao vírus? Não tem baixas vibratórias quando o espírito está na luta, ele está na força do bem.
ele está, a baixa vibratória é a inércia, é a ociosidade, é optar pelas ilusões do mundo, é chafurdar o seu pensamento nos vícios das sensações e das emoções corrompidas, como fala o Evangelho de Jesus. Então, os vícios das emoções corrompidas, estes é que realmente deprimem o nosso sistema de defesa, porque a força do espírito é o sentimento nobre. Então, quando a gente está naquela luta árdua de vencer a nós mesmos, que nós temos a dor, sofrimento, mas nós estamos no empenho de atingir o nosso objetivo reencarnatório, nós estamos fortes, porque junto de nós terão os amigos que nos auxiliaram a reencarnar e que disseram para nós: estarei contigo sempre que estiveres com Jesus. Então, sempre há força nisso. O vírus não é fatal nos animais, que muitas vezes podem ser o veículo, como no caso do morcego, no histórico da tragédia atual. A gente vai deixar para a próxima semana as outras reflexões. E também sempre que vocês possam nos comunicar quanto aos temas que a gente está trazendo. É importante, por exemplo, hoje teve 2 perguntas, durante a semana vocês podem escrever para nós as perguntas, as dúvidas, né? Tudo relacionado ao livro, porque quando eu, há 2 semanas atrás, disse que as pessoas colocassem o que elas querem estudar coisa, uma quer saber do filho, outra quer saber da casa espírita, não é disso, nós estamos num tema seríssimo. Não que os outros temas não sejam igualmente sérios, mas o tema que nós estamos trazendo é um tema emergencial. O planeta está num momento muito trágico, muito embora Jesus esteja à frente de tudo, e nós guardamos absoluta confiança nisso, isso não isenta a tragédia que estamos passando e que iremos passar. Então, isso tudo, entender que é da nossa responsabilidade. Nós, de alguma sorte, ao longo dessas décadas, ou desse século, construímos esse estado vibratório para o planeta. E nós estamos sendo convidados a fazer a ação reparadora daquilo que desconstruímos. Então, para a gente, podemos encerrar, nós vamos reforçar, se eu estiver repetitiva, vocês me falam, viu, gente? Eu acho que veio um impulso da gente, né, que a mensagem do dia, do momento, da hora que nós estamos, porque daqui a pouco a gente vai entrar nas obsessões. As obsessões, o livro vai trazer o que nós falamos das larvas psíquicas, e depois, se vocês quiserem, eu posso aprofundar nisso. Hoje era só uma notícia, mas nós falamos que esse estado vibratório nosso, que geram bichos no nosso pensamento, fala um português claríssimo, nos predispõe também a que as trevas encontrem nas nossas sombras um repasto, encontrem receptividade de ligações energéticas nos nossos pensamentos, e nos desviem. Porque essa pandemia, amigos queridos, esses grupos de espíritos que estão encarnados com grandes dificuldades, são influenciadores dos jovens, são os ídolos do momento, muitos deles. E, pelo aspecto coletivo, os nossos jovens ingênuos, desprevenidos, são arrastados, porque não têm um discernimento próprio. Outros jovens são fortes, íntegros e permanecem nos valores que a família vive. E outros se arrastaram. Então, o momento é de vigilância.
A vigilância não é uma sentinela que você fica 24 horas ali vendo o que está pensando. A vigilância é um estado de dedicação ao bem constante. E a invigilância é quando nós abrimos uma brecha entre o nosso passado, que chamamos anterioridade, e o presente. Toda vez que eu mergulho meu pensamento em quadros de memória ou na minha anterioridade, que são sinônimos, que eu ainda não resolvi, eu mergulho naquela vibração do passado e me desequilibro. Isso chama invigilância. No que eu sou invigilante? No que somos invigilantes? Somos invigilantes nas pendências que eu trouxe para transformar e ainda não fiz. É nisso que eu caio todo dia. Se eu caio no ciúmes todo dia, se eu caio na cólera, se eu caio na irritabilidade constante, ou na rebeldia, ou na ociosidade, ou nos vícios, se eu caio, eu mergulhei na minha interioridade. Abro uma brecha, e aí o fulcro doente das minhas más tendências aparece. E a vigilância é um estado de sintonia um tom acima, para que nós possamos ancorar o nosso pensamento um tom acima da nuvem densa e nos mantermos confiantes. Para isso, sozinhos nós nada somos e nada conseguimos. Nós precisamos da família, nós precisamos do grupo de convivência, nós precisamos dos amigos da casa espírita, para que essa irmandade verdadeira nos fortaleça coletivamente. E aí sim, seremos mais fortes. Muito bem. Vamos então encerrar. Seremos mais fortes no Apple Music. Tá dando para ouvir a musiquinha, não? É mais para mim mesmo. Sim, Kelly. Vamos, então, fazer uma prece pelos sofridos, gente. São tantas as pessoas que nós conhecemos que estão passando dificuldades, né? Vamos somar os nossos esforços nesse grupo, que também são meus amigos queridos, né? A grande maioria eu os conheço bem, a grande maioria fizeram e fazem parte da minha vida, ou fizemos parte da vida dessas pessoas, de alguma forma. Isso me abastece profundamente estar com vocês toda semana. Porque mesmo que eu não os veja, eu estou aqui nessa falação sem fim, mas eu os sinto, eu os percebo, e isso vai formando uma teia de vibrações felizes entre nós, né? Então, vamos fechar os nossos olhos e doarmos o que trouxemos de melhor em nós. Jesus, Mestre amado, aqui estamos, Senhor, doando as nossas oferendas singelas, com a nossa mínima contribuição de sentimentos, de compaixão e piedade a todos os nossos irmãos que nesta hora se encontram confinados nos hospitais, a todos aqueles, Senhor, que se encontram nos asilos, nas penitenciárias, a todos aqueles, Senhor, que deambulam pelas ruas sem um teto amigo, a todos aqueles em cuja mesa falta o pão, que caravanas socorristas, Senhor, arregimentadas pelo seu amor, possam tocar a esses corações, e que a música celeste possa espargir
esperança e paz aos corações aflitos. Ampara-nos nesta hora, Senhor, para que durante esta noite, ao nos desprendermos do corpo, possamos estar no trabalho da seara de Jesus, juntos, irmanados no mesmo ideal, para que a nossa existência na Terra seja pautada no bem constante. Assim, amigos queridos, com alegria e paz em nossos corações, encerramos a reunião desta noite. Obrigada, amigos. Obrigada, Senhor Jesus, e que assim seja.